Tentando aqui de novo a conexão. Acho que foi um probleminha mesmo na internet, mas estamos de volta para falarmos sobre os santos anjos da guarda na noite de hoje. Esperar a galera entrar, enquanto isso eu vou colocar aqui o nome na live. Santos anjos da guarda. A paz de Cristo e a alegria de Maria. Estamos aqui durante mais uma noite para conversarmos hoje sobre um tema, sobre um assunto que nós nunca deveríamos ter parado de conversar na nossa trajetória, na nossa caminhada cristã, que é sobre os santos anjos da guarda. Eu tenho certeza que você, quando era pequeno, quando era criancinha, a sua avó, a sua mãe, o seu pai lhe convidava, lhe ensinou a rezar a oração do anjo, pedia para você rezar o seu anjo da guarda para lhe proteger. E aí o tempo vai passando e a gente vai esquecendo, né, dessa poderosa bênção, desses poderosos guardiões que estão ao nosso lado. Então, na noite de hoje, nós nos propomos a conversar sobre isso, sobre os santos anjos da guarda. Convidamos nosso querido irmão James Apolinário, ele é fundador da obra Servos do Cenáculo, reside aqui em Fortaleza e vai estar nos ajudando a entender essa importância, a importância dos santos anjos na minha e na sua vida. Então, se você acha que tem alguém que precisa verdadeiramente recordar, retomar essa realidade dos santos anjos aqui na Terra conosco, envia o aviãozinho, olha, aqui embaixo, para essa pessoa. Eu já vou enviar aqui os meus, você pode também enviar os seus, para que mais e mais pessoas possam ter acesso verdadeiramente a esse conteúdo. Eu vi até que o James já entrou aqui, louvado seja Deus. Ele vai estar conosco conversando sobre os santos anjos da guarda, uma verdadeira bênção. Queria dar as boas-vindas para quem está entrando. Olha, o Eric foi o primeiro a entrar. Seja bem-vindo, meu irmão Bruno, diácono Bruno. Bênção, diácono. Que bênção ter você aqui sempre nas nossas lives. Fátima Almeida, seja bem-vinda. Sabrina, nossa irmã de comunidade. Olha, Simone entrou aqui. Casa de Retiros. Já está conosco o James Apolinário, nosso querido convidado de hoje. Fátima Melo, seja bem-vinda. Vinícius, meu amor, seja bem-vindo. Cláudia Maria, seja bem-vinda. Olha, tem gente até solicitando a participação. Que bom que vocês estão empolgados. Então é nessa alegria, nessa confiança, nessa motivação de aprendermos sobre os santos anjos da guarda que você vai enviar esse aviãozinho para outras pessoas. Vai enviando para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo hoje aqui. Eu já estou fazendo aqui os meus convites, a minha evangelização, né, pelas redes sociais. Você é o próximo a fazer também essa evangelização e esse convite para a gente participar junto dessa live sobre os santos anjos da guarda. E enquanto as pessoas vão entrando, eu queria esclarecer um pouco para vocês dessa série que nós, enquanto comunidade Mariana Boa Semente, estamos propondo, que é a série dos santos anjos. A gente sabe que dia 15 de agosto começou a quaresma de São Miguel Arcanjo. E nessa perspectiva, entre os dias 15 de agosto e os dias 29 de setembro, que é a festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nós vamos estar, enquanto comunidade, meditando sobre essa realidade dos anjos na igreja. Uma realidade que é tão importante, porque nós sabemos que os anjos, eles não são como santos, porque eles não são humanos, né? E eles precisam ser entendidos para que a gente possa pedir o socorro dos anjos, para que eles possam nos assistir. Como nós vamos suplicar a intercessão de um elemento que nós não conhecemos? Então nós precisamos entender melhor qual é o papel dos santos anjos na nossa vida. Nessa perspectiva, a gente já teve uma live semana passada, que foi uma bênção com o Geraldinho, que foi sobre a devoção a São Miguel Arcanjo. Hoje a gente vai conversar sobre os santos anjos da guarda. Eu queria até que você já anotasse as próximas lives. Na próxima sexta-feira, nós vamos estar conversando sobre os 9 coros dos anjos. É um assunto que pouca gente entende, pouca gente conhece, e é importante para alimentar a nossa fé cristã, a nossa fé católica. É uma vez que nós estamos inseridos nessa igreja, nós precisamos beber dessa fonte. Nós precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração
para esse tesouro da igreja. Então, muito importante a gente conhecer. E aí, uma participação mais que especial vai estar conosco no dia 31 de agosto, segunda-feira, que é nada mais, nada menos do que o Gustavo Osterno, da banda Missionário Shalom, aquele que você escuta cantar no Aleluia, no Adoremos, até mesmo no YouTube, aquele que canta enquanto você arruma a casa, enquanto você estuda, enquanto você lava a louça, sim. Ele vai estar conosco falando sobre a devoção de Maria, Rainha dos Anjos. Então, sempre nessa perspectiva angélica, nessa perspectiva angelical. Por isso, eu já te motivo a divulgar essa nossa série dos Santos Anjos e a participar conosco. Você que está entrando, vi muita gente boa que entrou, olha, Lucas, Elza, Tereza, Meirinha, Simone, Paloma. Vamos enviando o avião da confiança, porque hoje nós vamos falar sobre os Santos Anjos da Guarda. A gente costumava rezar quando era criança, né? Anjinho da guarda, meu fiel protetor, guardai minha alma para o nosso Senhor. Com Deus eu me deito, com Deus me levanto. Na graça divina do Espírito Santo. E aí, com o tempo, esse costume, esse hábito, ele foi ficando arrefecido, foi ficando apagado, certamente na minha e na sua vida. E hoje nós vamos relembrar essa importância. Hoje nós vamos retomar esse significado. E para isso eu queria convidar nosso querido irmão James, ele já está aqui acompanhando conosco. James, quando você puder, já pode solicitar a participação. Para a gente começar, nós vamos começar hoje a nossa oração já pedindo a intercessão do meu e do seu anjo da guarda. E nós vamos aprender a criar intimidade com esse anjo da guarda que é o nosso intercessor. Talvez a partir de hoje, a partir dessa live, você vai ter a oportunidade de retomar essa relação íntima com o seu anjo da guarda, essa crença mesmo na proteção, no cuidado, na intercessão, do acompanhamento do meu e do seu anjo da guarda nas nossas vidas. E quem vai estar nos ajudando nessa reflexão, nessa perspectiva, é o James, da comunidade da obra Servos do Cenáculo. Ele tem um vasto conhecimento sobre toda essa parte da doutrina católica e é que realmente nós precisamos ser conhecedores de primeira, a conexão dele. A gente está aguardando. Enquanto isso, você pode ir enviando o avião da confiança. Boa noite, filho amado de Maria. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Eu estou aparecendo? Tá ótimo. A imagem você saiu? Tá me escutando? Ótimo. Estou ouvindo direitinho. A imagem não apareceu para mim, mas aparecendo para vocês, dá tudo certinho, sem problema nenhum. Já atualiza e aparece. Meu irmão, seja bem-vindo ao nosso Instagram. Seja bem-vindo a esse momento maravilhoso, propício, né, nesse tempo que a gente está vivendo. Uma alegria recebê-lo aqui, uma honra hoje sermos formados por você. Já lhe apresentei, já me adiantei, né? Mas peço que você retome essa apresentação e acolha o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Instagram. Quero acolher todos os meus irmãos da comunidade Mariana Boa Semente, meus irmãos que eu amo, que eu sempre estou perto, de longe também acompanho. O Pado é esse irmão que inspira na vida comunitária, me ajuda, aquele bálsamo, sabe, que quando você está precisando de um caminho, um direcionamento, aquelas santas palavras, na docilidade de amor, ele coloca com tanta simplicidade o caminho que deve ser seguido e fica muito claro. E outros irmãos que fazem parte, então tão perto, o Zé Carlos também, que nos ajuda também aqui na obra. E é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Eu me sinto comunidade Mariana Boa Semente, eu me sinto boa semente com você. Da mesma forma, sintam-se muito bem-vindos sempre no cenáculo, aqui na obra, tá bom? Sintam muito bem-vindos por esse cenáculo. Hoje nem fala, né? Aleluia, aleluia. É uma alegria muito grande estar com vocês, mesmo. Vamos pedir inicialmente a proteção dos anjos, vamos clamar essa dádiva de Deus, termos um ser celeste perto do nosso coração e aquele que traz sempre do coração de Deus a vontade dele, conte nosso coração, está sempre ali do nosso lado a orientar, a nos formar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor, dos perigos livrai-me, do mal libertai-me,
E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, posso os meus sonhos habitar. Nessa noite de luz, afugentai as trevas do medo, afugentai, afastai também as tentações, para que em minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no meu alvorecer de um novo dia eu acorde feliz e restaurado, e sempre para o mundo testemunhar de ser sempre por vós amado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meus irmãos, essa noite é uma noite muito feliz, falar dos anjos da guarda. E aqui eu queria partilhar com vocês, na verdade quero partilhar com vocês, falando sobre essa perspectiva dos anjos, segundo a tradição, segundo a história da igreja, segundo o magistério da igreja, segundo a Sagrada Escritura e a experiência dos santos a respeito dos anjos da guarda. Tem muita história em volta desse processo. Então, enquanto você está aí acompanhando, pega o coraçãozinho, começa a apertar, dispara, que vai levantar a relevância da live, e os outros irmãos que vão estar acompanhando vão poder chegar e receber esse convite. Vai também mandando o aviãozinho, vai convidando as pessoas para participar. E, meus irmãos, a primeira parte que nós entramos na história do povo de Deus, a história do povo de Deus na tradição, o culto aos anjos da guarda vem da tradição judaica. O povo hebreu já trazia na sua história essa tradição que Deus trazia para próximo do homem a proteção dos anjos. E nós podemos ver isso na Sagrada Escritura quando nos livros, principalmente nos livros históricos da Sagrada Escritura, você sabe muito bem que a Bíblia é dividida em grupos. O Pentateuco, tem os sapienciais, que são os livros históricos, né? Sapienciais, e os livros também que traz a poesia, traz o canto. E quando nós olhamos na história da igreja, principalmente nos sapienciais, nos livros históricos da igreja, tem os livros proféticos, o Evangelho e as outras realidades, né? O Ato dos Apóstolos e todos esses livros, né? Então nós vamos ver, principalmente nos livros históricos, a presença dos anjos. Nós vamos olhar o livro do histórico, né? O livro que fala sobre a vida de Jó, fala também dessa proteção. O livro de Tobias, que fala dessa proteção. Então você vê a presença dos anjos sempre na história do povo de Deus, os hebreus falando nos salmos, que fala também aquele salmo que o tentador no deserto quis trazer a tentação de Jesus, que nenhum anjo, que ele poderia se lançar, que os anjos não deixariam resvalar, nenhuma pedra, no Salmo 90, né? Então, veja que a história do povo de Deus traz essa herança da proteção dos anjos, e principalmente quando se conta a história da gênese do homem, que o homem era protegido pelo anjo, que acompanhou o povo de Deus e acompanha a história do povo de Deus no início de toda a criação. Então, o que nós percebemos na história dos hebreus a respeito dos anjos? O zelo de Deus. O zelo de Deus. Porque na tradição judaica, como também na tradição cristã, o anjo é a manifestação do próprio Deus. É Deus falando. O anjo é aquele que traz a presença de Deus. E por isso que quando nós olhamos os arcanjos, aqui que atrás aqui eu coloquei os arcanjos aqui do lado, o final do nome do arcanjo é El. El. Por isso, Gabriel, Miguel, Rafael. Então, esses nomes que trazem o nome o El, representa a presença de Deus. É Deus presente. Emanuel. O El é Deus. Emanuel. Então, essa palavra de ramificação El quer dizer a
a presença de Deus. Então o anjo é a presença de Deus. É um ser criado antes mesmo da criação, porque segundo a tradição da igreja vai dizer que quando o Senhor fez o firmamento, houve ali a criação dos anjos. Existe um autor, um autor cristão, que é especialista em angelologia, chamado o padre José Antônio Forteia, que é exorcista, né? O padre Antônio Forteia, José Antônio Forteia, minha luz está só apagando e acendendo. Olha os anjos. Vamos lá. Eu não estou numa rave, gente. É só uma luz que vai iluminar. Vou pedir a luz dos anjos aqui agora. Olha o sinal que aparecendo e acontecendo. É os anjos. Manda teus anjos. Olha só. Mas tudo bem. Tá clarinho, dá para ver, né? Então, no tempo da criação, no Gênesis, firmamento, houve um tempo chamado um tempo da criação dos anjos, que ali houve uma decisão e uma pergunta a ser formada. A angelologia, ela defende que aquela criação, aquele momento da criação, foi uma decisão e uma pergunta feita aos anjos. Quem é Deus? Quem é Deus? Um tempo chamado Evo. Um tempo chamado Evo. Quem é Deus? Então, as falanges, e vocês vão ver isso na próxima live, falando sobre as hierarquias angélicas, né? Vai falar de todas as hierarquias, tanto as angélicas como também as outras hierarquias, né? Que não interessa muito, que são os diabólicas, né? Também são anjos, né? Nesse Evo, quando foi feita a pergunta, quem é Deus? Isso não é doutrina da igreja, isso é uma tese doutorada do padre Forteia. Os anjos responderam, porque a visão que eles têm a respeito da relação com Deus não é uma visão que envolve sentimento, é uma visão que envolve um pensamento, uma realidade intelectual, de compreensão. Então, naquele momento, eles compreendem quem é Deus. Eles compreendem quem é Deus. E aqueles que louvavam a Deus com a pureza do coração, com a certeza de quem era Deus, eles atingiam graus elevados na hierarquia. E aqueles que começavam a apenas idealizar Deus dentro de uma perspectiva apenas de conhecimento, iam alcançando outros patamares e funções dentro da hierarquia. E os anjos da guarda, eles assumem essa função, a função menos elevada na hierarquia, mas grandiosa na sua função. Porque cuida da criação. Cuida da criação. E aí entra a visão do anjo da guarda. Os menores são os menores, arcanjos e anjos da guarda, são menores na hierarquia, não por causa da compreensão de Deus, mas eles aprimoram a compreensão de Deus olhando para a criação. Eles olham, observam a criação e trazem para a criação essa presença de Deus, esse ser celeste, perto de Deus, perto de nós. Então, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 328, vai dizer: a existência dos anjos, dos seres celestes, não corporais, os anjos, é uma verdade de fé. É uma verdade de fé. Nenhum católico pode, então, negar a existência dos anjos. Eles são criaturas pessoais e imortais, puramente espirituais, dotados de inteligência, de vontade e superam em perfeição todas as criaturas visíveis. O Catecismo da Igreja, parágrafo 328 e 330. Então veja, ela é a perfeição da criação. Os anjos. Mas quando Deus olha para a criação, disse que nem os anjos, nem os anjos viram, compreenderam aquilo que nós, criaturas, podemos contemplar. Então veja,
Ao mesmo tempo que ele nos relaciona com o Criador, ele também nos coloca funções em nossas vidas. O anjo, vindo da tradição hebraica, judaica, chegando na tradição cristã, se compreende essa função, se compreende essa mesma função, que é a função de iluminar, governar, introduzir a fé, proteger, tem essa missão conosco, né? Essa missão de estar ao nosso lado, essa missão de estar ao nosso lado, sempre numa proteção. O mesmo Forteia, ele escrevendo na Suma Demoníaca, ele vai dizer que os anjos, eles têm como, eles exercem uma proteção para a pessoa, para territórios também. Ou seja, o anjo da guarda, ele além de exercer uma função de proteção pessoal, ele também tem anjos que fazem uma proteção também territorial. Então você sabia que tem um anjo da guarda da sua cidade? Você sabia que tem um anjo da guarda do seu estado? Tem um anjo da guarda também da sua nação? Anjos da guarda e territoriais. Então, ele nos protege. Então, protege pessoal e também nos protege de forma territorial. Porque existem demônios territoriais. Existem demônios que nos tentam nas fraquezas, nas fragilidades da carne, nas nossas paixões e tudo. Então, ele tem essa função de orientar, de proteger, de governar. Por isso, a oração que nós fizemos inicialmente, nós pedimos isso, né? Que nos ilumine, nos governe. Então, pedimos essa proteção para que ele nos oriente, nos caminhe na vontade de Deus. Sim. Obviamente, temos a graça do Espírito Santo, obviamente, temos a presença própria de Deus. Então, veja, São Gregório, entrando na tradição da igreja, São Gregório ele vai dizer que quase todas as páginas da revelação escrita falam dos anjos. A igreja ensina, desde o início até a morte, a vida humana é cercada de sua proteção e por sua intercessão. Salmo 33, versículo 8. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os salva. O anjo do Senhor acampa ao lado, ao redor da e os vamos testemunhar que realmente, em dado momento da nossa vida, ali foi uma proteção angélica. O anjo da guarda realmente nos protegeu, nos livrou da morte, nos livrou de situações de perigo. E na palavra de Deus, né, você falando e eu lembrando, né, lembrando do livro de Samuel, quando o Senhor também, em diversas ocasiões, se utilizou dos anjos para se comunicar com Samuel, né? E não aconteceu só com ele, né? Por isso eu lembrando, o anjo, ele é, antes de tudo, aquela pessoa, aquele elemento, né, que estreita a comunicação entre Deus e nós. Você falou, né, que ele estava na hierarquia mais baixa, eu pensando, ele se abaixa à nossa condição para fazer com que a graça de Deus seja acessível a nós. E por mais que o Senhor os elementos, Jesus encarnado no nosso meio, o Senhor ele se utiliza de diversas maneiras, de forma criativa, para nos aproximar, né? E os anjos sempre foram essa presença em toda a história do povo de Deus, como você já falou, né? De aproximação, de comunicação com o povo, né? De levar o povo a palavra que estava com o Senhor para ser acessível àquele povo escolhido, né? De diversas maneiras. E esse salmo, né, que você falou agora, eu acho que ele é muito popular. O anjo do Senhor vem acampar ao lado do que eu teme, né? Então, verdadeiramente, não só remetendo à presença do anjo, né? Mas há também esse significado, há esse simbolismo de que quanto mais próximos estamos do Senhor, muito mais sensíveis, né, à voz dos nossos anjos, à proteção, a presença dos nossos anjos, nós também vamos estar, né? Não são duas coisas separadas, né, James? Ao contrário, uma coisa vai levando a outra. A devoção ao vai levar a outra. A presença, né? A consciência da presença vai levando ao Senhor e vice-versa, não é isso?
Se se houvesse no céu alguma possibilidade, que isso não existe, essa possibilidade, por causa da sua compreensão, um querubim ou um serafim, que tem por missão, querubim é aquele que carrega a arca, o serafim é aquele que diz, santo, 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 é o Senhor Deus do universo, santo, santo. Olhasse para o anjo da guarda e disse, eu estou aqui na presença de Deus dizendo, santo, santo. Aí o anjo da guarda disse, eu estou aqui protegendo o tesouro, nosso Deus, que é a sua criação. Aí o querubim vai olhar e dizer, você está melhor do que eu ou eu estou melhor do que você? Então, veja, da mesma forma que quando o homem pecou e Deus colocou na porta do paraíso um anjo com a espada desembainhada de fogo, protegendo a entrada do paraíso. Da mesma forma que Gedeão, quando foi à frente do um anjo apareceu para ele uma, uma espada de... Da mesma forma, os anjos comunicam a presença de Deus e nos chama a essa presença, nos chama a esse encontro. É importante entender a missão do anjo da guarda a partir da perspectiva de São Basílio Magno. Em 369, São Basílio dizia, cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Esse é o grande cerne da vida de um anjo na nossa vida. Ele nos traz a vida, nos protege para nos garantir essa vida. E não é uma proteção só física, mas espiritual. Espiritual. Quanto nós podemos, diante de tentações, pedir o auxílio do anjo da guarda. Dentro da tradição da igreja, certo dia, Padre Pio de Petrelcina estava em frente à sua cela e se expressando. E um dos confrades, olhando de longe assim, vendo o Padre Pio, e o confrade chegou perto e disse, Pai Pio? Pai Pio? Aí ele, italiano, basta! E aí o confrade saiu de perto. No outro dia pela manhã, no café, o confrade chegou perto do Padre Pio de Petrelcina, tem uma relíquia dele. O Padre Pio, ele chegou perto e disse, Padre, posso falar com o senhor? Ele disse, pode, o que é que você quer? Ontem eu vi o senhor muito agitado, fui falar com o senhor e o senhor... Você não viu uma fila de anjos da guarda dos meus filhos espirituais na minha frente? Eu estava orientando cada um deles. O Padre Pio de Petrelcina tinha uma missão de orientar o anjo da guarda espirituais. Meu Deus. Outro anjo, outro santo maravilhoso, uma santa maravilhosa, minha amiga espiritual, minha amiga do céu, Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, no momento mais crucial de dores que ela sentia a respeito das tentações do demônio, as investidas de Satanás sobre a vida dela, ela pedia auxílio do anjo da guarda. E ela, com medo de ser enganada pelo demônio, disse, como é que você vai me garantir que você é meu anjo da guarda? Aí narra a história até linda, dizendo que ela pegou uma relíquia do anjo e carregava pendurada no pescoço. Eu carrego uma relíquia da Santa Gema aqui, Santa Gema Galgani. E Deus, olhando para ela, revelando, Jesus se revelou para ela e disse, que é isso, Gema, que você carrega? Aí ela disse, é um pedacinho do dente do meu anjo da guarda. Mas para que você está carregando isso? Para que o demônio não me toque mais. Jesus disse para ela, Gema, saiba que de hoje em diante, qualquer peça do seu corpo, qualquer parte do seu corpo, ou qualquer relíquia do seu corpo, você não vai precisar dessa relíquia, porque tu és santa. E a tua santidade, em qualquer parte de todo o corpo e toda parte das realidades de tecido que tocar seu corpo, se transformar numa relíquia tão poderosa que, quando o demônio entrar num lugar, ele vai ter que se dobrar diante da sua relíquia, e não da relíquia desse ano. Tire agora. Então ela pegou e tirou o dente do anjo da perto dela, a relíquiazinha do anjo, tirou, e sabia que ela tinha a proteção do anjo e sabia que Deus estava fazendo dela. Nossa. 2 de outubro é o dia do anjo da guarda.
Desde o século XVI, a igreja traz essa tradição, dia 2, o dia dos anjos da guarda, dia 2 de outubro, dia dos anjos da guarda. Agora, antes que eu esqueça, irmã, eu queria falar isso para vocês, porque é um tema muito, muito complicado. A angelologia é um tema muito complicado, porque ele esbarra num linear entre a realidade de fé católica e também uma realidade de seitas esotéricas. Então, há um paganismo por trás também da questão da angelologia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, você quer saber o nome do seu anjo da guarda? Esquece isso, irmão. Esquece. Você quer saber o nome do anjo da sua guarda? O nome do anjo, o nome do seu anjo? Quem sabe é Deus. Porque ele determinou o anjo que deveria levar. Você não precisa saber o nome dele. Você basta saber que Deus sabe o teu nome e sabe o anjo que ele determinou para fazer a função que ele está lá. Ele é bem treinado. A importância, né, em se conhecer e se aproximar do anjo da guarda. Pelo nome, nenhum. Mas a necessidade de você se aproximar dele é para que você se aproxime de Deus. Que é a missão que ele tem. É você se aproximar dele. Então, hoje a igreja católica defende essa amizade com o anjo. Inclusive, um professor amigo eu recomendo demais, professor Eduardo Câmara, professor José Eduardo Câmara. Ele escreveu um livro chamado Os Anjos Santos. Um livro maravilhoso. Histórias e meditações. Os anjos na vida dos santos. Amiguíssimo, um amigo, eu admiro muito o professor. Inclusive, tem vídeos no YouTube dele muito bom. Os anjos na vida dos santos. Professor José Eduardo Câmara. Muito bom, excelente professor. E também eu tenho um livro de um amigo chamado Luiz Henrique Júnior, que muitas pessoas conhecem como Irmão Trovão. Escreveu A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Traz também uma parte falando sobre os anjos da guarda, muito bom, formado dentro da doutrina da igreja, o catecismo da igreja, e fala muito bem sobre isso. Eu queria agora aprofundar essa realidade mais na nossa vida prática a respeito dos anjos. Como eu dizia, você não precisa saber o nome do anjo. Não precisa saber o nome. Mas você precisa se relacionar com ele pela oração. Pela oração. A oração é importante durante a sua vida. Quando pela manhã, peça a proteção dele. Aquela oração breve que nós fizemos, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Quando você for fazer uma cirurgia, quando você vai passar por uma situação de perigo, quando você for passar por uma situação que você precisa tomar uma decisão, peça auxílio do seu anjo da guarda. Peça, ele ilumina. Ele não tem a função de governar, como diz a igreja, iluminar, proteger. Então, essas são as missões que o anjo da guarda faz. Eu falando sobre a questão de você querer conhecer, de você querer saber o nome, isso é a menor parte do processo. O melhor é você conhecer a função e a missão que ele tem. Então, aí você pode até dizer assim, mas é uma relação fria eu não saber o nome, né? Aconteceu uma vez na vida de Santa Míria de Jesus crucificado. Ela teve um dos carismas que ela teve foi a questão da possessão reparadora. Santa Míria passou 40 anos possessa pelo demônio. 40 dias possessa pelo demônio. E depois que ela foi possessa por 40 dias, por 4 dias, equivalente a cada 10 dias, ela ficou também chamada possessão angélica. O anjo da guarda dela apoderou-se do corpo dela, assim, no sentido de fez a possessão angélica, e durante 4 dias, o anjo da guarda de Santa Míria dizia para a sua priora, sua superiora, e o padre confessor, e para outros, as irmãs que estavam perto dela, como deveria ser a condução da vida de Santa Míria e tudo que ia acontecer com Santa Míria ao longo da vida dela. Então,
houve relatos dessa possessão angélica na vida de Santa Ana. Agora, essa é uma permissão de Deus. Você não vai pedir, Senhor, meu anjo, possa agora tomar de mim? Não. A missão dele é estar do teu lado. Importante Se nós falar sobre isso, né? Porque realmente essa é a realidade dos anjos, não somente do anjo da guarda, mas dos anjos, que muitas vezes nós católicos não conseguimos nem entender essa distinção, que é o que nós estamos procurando solucionar, né? Melhorar aqui com esse quadro. Mas, na verdade, realmente há essa conurbação entre as diferentes religiões e seitas, né, digamos assim. Porque, verdadeiramente, não somos só nós da Igreja Católica que falamos de anjo. Então, muitas vezes, nós somos católicos e, na busca de uma relação mais estreita, mais íntima com o nosso anjo da guarda, né, ou com qualquer espécie, porque as pessoas, muitas vezes, elas buscam pela proteção, elas buscam pelo amparo, pela segurança, sem saber muito bem onde procurar. E aí acabam entrando pela vereda de outras seitas, né? De outras religiões. O Espiritismo, por exemplo, fala muito de anjo, né? Inclusive se refere às pessoas que voltam, que visitam, né, o mundo real, como anjinhos. Então, realmente é uma situação que se confunde mesmo. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não souber onde buscar, como buscar, o que a igreja fala, o que a igreja orienta, a gente vai na internet ou então pergunta a outra pessoa, pensa que está se informando, que está fazendo o melhor coisa do mundo. E, na verdade, está tendo acesso a um tipo de conhecimento que não vem da doutrina católica, né? Não vem da doutrina católica. Uma vez eu vi uma pessoa com o Terço dos Anjos, aquele terço grande, diz que é o Terço dos Anjos. Aí eu disse, meu irmão, você já leu sobre o Terço dos Anjos? Não, porque passou de tradição da minha avó, que passou da minha mãe, do meu tio, da minha... Não, busque na doutrina da igreja. Busque, cuidado na doutrina da igreja. Cuidado, busque na doutrina da igreja. Veja a participação dos anjos na vida dos apóstolos, por exemplo. Jesus, quando ressuscitou, e as mulheres chegaram, e os homens depois chegaram lá, e aí os anjos chegaram e disseram para ele, o que vocês procuram na morte aquele que vive? Depois, quando Jesus ele ascendeu o céu, os anjos novamente disseram, homens, o que fazem aqui? Ide, vão! Os anjos que contemplaram e adoraram, Hosana ao filho de Davi, aquele que nasceu, aquele Hosana que foi cantado do Glória, que é cantado hoje, nós cantamos o Glória, esse Glória que foi cantado, foi os anjos que cantaram no nascimento de Jesus. Então, a vida dos anjos presente na história da igreja, na história do homem, na vida do homem, nos traz essa certeza. Então, a gente não precisa buscar essas realidades de relacionamento longe da doutrina para não correr esse risco. E existe uma dimensão na teologia, chamada angelologia, que nos conduz e nos coloca com uma certeza, uma segurança doutrinal para que nós possamos caminhar na fé, num ato de piedade com os anjos, numa relação mais madura com a vida dos anjos e ver que esses seres tão importantes para a vida católica e da fé possam nos orientar, nos conduzir, nos levar a essa experiência. Né? É importante ver uma criação perfeita. Deus é criador e nos mostra essa perfeição da sua criação quando ele nos coloca essa semente do amor dele presente, sempre, constantemente ao nosso lado, dando essa fragrância da sua presença. Sempre, sem correr medo, sem ter medo dessa relação, sem ter medo dessa aproximação dos anjos. Você não precisa ficar procurando peninha do seu lado, nem o dentinho do anjo. Você precisa ter a certeza, existe alguém que me protege e me guarda, que me governa, que me ilumina, que me dá essa presença, a certeza da presença de Deus, né? Sempre presente no meio de nós, sempre presente no meio de nós. Eu tinha algo para dizer e eu estou tentando lembrar a respeito também da angiologia. Enquanto o James lembra o que ele ia falar, né? Pensando aqui também e refletindo sobre
tem hoje das pessoas nesse mundo que às vezes a pessoa quer afastar a inveja, a pessoa quer afastar o mal olhado, essas coisas que sempre existiram, né? Mas que com a internet elas são potencializadas. Às vezes a gente procura o que a gente deveria procurar em Deus, nos elementos de Deus, né? Às vezes a gente deixa de se relacionar com o Cristo, com aquele, com aquela rocha, a buscar nos elementos de Deus, isto é, nos santos, nos anjos, na própria Maria Santíssima, aquilo que deveria ser encontrado em primeira instância em Deus, né? Isso é muito reflexo, né, no meu entendimento, reflete muito a falta de ordem que o mundo ele admite hoje, né? Às vezes as pessoas elas não querem Exatamente. Cristo, elas querem buscar um misticismo, um espiritualismo, um sentimentalismo, e às vezes cai bem falar do anjo da guarda, rezar para o anjo da guarda, e às vezes até fora mesmo da graça, né, da fé católica. Por isso que é muito importante a gente valorizar esse caminho seguro que a igreja nos oferece, né? Porque às vezes a gente, né, contaminado por esse espírito de misticismo, de sentimentalismo, né, de querer proteção, de afastar as coisas ruins, e Deus no comando, aquela coisa toda, a gente deixa de buscar a essência da Igreja Católica, que é a firmeza e a constância, muito mais do que esses grandes shows que algumas espiritualidades nos fornecem, né? Então é muito importante grande ter função para o anjo hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Se você perguntasse para mim, meu irmão, qual seria a missão, vamos dizer, a grande missão do anjo da guarda para esse tempo que nós estamos vivendo? Pergunta para mim. Você pode até deixar aqui no comentário o que é que você acha, né? Qual é a sua resposta? Qual a missão? Qual é a grande missão que o anjo da guarda tem para nós hoje? Nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social. Sabe quem vai responder? Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem uma oração que ele fala assim, ele pede ao anjo da guarda, no momento que ele estava impedido de receber a Eucaristia, que ele vá até o primeiro sacrário que estiver mais próximo dele. Aonde está acontecendo o sacrifício da Eucaristia. Adore Jesus. Louve Jesus por ele. Bendize Jesus por ele. Contemple Jesus por ele. Depois, ele beija onde ele está, para que ele possa se alimentar de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, desde o primeiro dia em que a igreja foi impedida de celebrar presencialmente Jesus Eucarístico, eu faço essa oração. Eu peço o meu anjo da guarda para ir buscar Jesus no sacrário e me alimentar. E quantas vezes eu senti sabor de Jesus? Alimentado. Me senti alimentado por Jesus. Que bênção. Então hoje nós temos essa grande função dos anjos da guarda. Peça o seu anjo da guarda para ir. No momento que você está fazendo a comunhão espiritual ali, pedindo Jesus, alimentando, peça o anjo da guarda. Vai até o primeiro sacrário. Adore por mim. Ame por mim. Beije Jesus por mim. E vem e traz Jesus para mim me alimentar. Então veja a grande relação que nós podemos, mais do que pedir para saber o nome, é você ter essa relação com ele. Ter essa relação. O anjo da guarda, ele nos traz essa presença. Essa presença de Deus. Ele está comigo, ele me guarda. Me governa. Uma vez contando um testemunho para você, eu estava aqui no centro da cidade, Fortaleza, né? Não sei de onde é que você está acompanhando. E eu estava tão disperso, mas muito disperso. E assim, o centro de Fortaleza é uma poluição visual, é uma poluição de
de tudo, né? Poluição sonora, tudo que é poluição que você imaginar, sonora, visual, poluição de ar, tudo. E principalmente poluição sonora e visual me desperta muito, porque é muito barulho, muita gente, muita cor, muita... E eu estava andando nessa dispersão no piloto automático, andando. E aí, quando eu cheguei na esquina, eu não lembrei de olhar para o sinal se estava aberto ou não, o semáforo se estava aberto ou não. Simplesmente eu coloquei o pé na rua e eu ia atravessar a rua assim no piloto automático. E ouvi claramente a palavra: pare. Escutei: pare. E um impulso que me parou assim, me paralisou assim, ó. Pum. No instante que eu fiz isso, um carro passou em alta velocidade na minha frente, assim, ó. Na minha frente. Naquela mesma hora, eu parei, fiz a oração do anjo da guarda e agradeci a... Eu tive a certeza, a clareza que ali foi a intervenção do anjo da guarda. Clareza. Foi uma proteção, assim, clara. Outra vez, nós fomos para um encontro de jovens que aconteceu em Caruaru. Com um carro com jovens da comunidade e outros membros. E falou claramente: não quero que vocês sigam esse caminho. Não sigam esse caminho. E nós ficamos dentro da cidade de Natal, rodando, sem saber a saída e para onde que nós íamos, e ficamos rodando. E por incrível que pareça, nós paramos em frente à imagem do anjo, bem na frente da imagem dos anjos, e é um monumento ao nascimento de Jesus. E ele falou claramente: eu quero livrá-los do mal, sigam por aqui. E nós seguimos. No meio do caminho, nós recebemos uma mensagem pelo WhatsApp que a estrada que nós íamos tomar para o caminho tinha acabado de acontecer um acidente grave envolvendo vários carros. E quando nós olhamos o horário que aconteceu o acidente, foi o horário que nós íamos passar lá. Nossa. Muito forte. Então, veja a proteção dos anjos da guarda, que nos orienta, nos conduz o caminho, nos mostra o caminho. Como nosso querido São Rafael conduziu Tobias pelo caminho, mostrou a ele aonde ele poderia trazer a cura do pai, como ele poderia conduzir a libertação da sua esposa. O anjo que conduz, que transforma a nossa vida numa vida de condução. A doutrina sobre os anjos da guarda nos prega sobre isso, essa sabedoria dos anjos, dos santos. São Basílio o Grande afirma que cada qual tem um anjo para dirigi-lo como pedagogo e pastor, e é o ensinamento, e o próprio ensinamento de Santo Agostinho, que diz assim: como podem os anjos estar longe quando nos foram dados por Deus para ajudar-nos? É a pergunta que Santo Agostinho faz. São Tomás de Aquino vai dizer, ele vai ensinar que o homem é governado e amparado pelos anjos e representa o instrumento da providência especial de Deus para cada um. São Francisco de Sales vai dizer: a tarefa dos anjos é elevar nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo e de informar-nos se elas foram atendidas. Então, ele além de nos orientar, ele também nos diz como está na presença de Deus. Como está na presença de Deus. Hoje eu vi uma postagem do meu querido irmão José Eduardo Câmara, que hoje, dia 21, uma cidade oriental, uma cidade no Oriente, celebra hoje o dia em que Nossa Senhora apareceu, uma visão linda, Nossa Senhora, São José, São João Evangelista, e do lado dela uma arca gigante, e essa arca rodeada de anjos adorando a arca. E na arca, a cruz e o cordeiro. Um trono, melhor, uma arca, não, um trono. Um trono rodeado de anjos, uma cruz e o cordeiro sendo adorado.
e Maria, Virgem Maria, aparecendo, apontando para o Cordeiro, e os homens que estavam lá se dobraram junto com os anjos e adoraram. Essa semana eu estou dando formação para a pastoral da liturgia. Eu coloquei um vídeo a respeito da visão espiritual da Santa Missa. Ali aqueles anjos entram e se colocam em volta do altar. Os anjos da guarda com os homens que vão à Santa Missa se colocam em volta do altar e eles se dobram diante de Jesus Eucarístico como eles se dobram, os serafins e os querubins, diante da arca e do Cordeiro. Então veja, os nossos anjos nos enchem da piedade divina para se dobrar diante da verdadeira presença de Deus. Quando você tiver com a fé vacilante, peça auxílio dos anjos da guarda. Me ensina a ter piedade. Adorar como deve ser adorado. Pede. Alguém devoto do Espírito Santo poderia dizer assim, pede, clama ao Espírito Santo, lavassaracatará. Não. Pede os anjos. Ele sabe como adorar. Ele sabe como adorar. Eles, como ninguém, sabe como adorar. Adorar verdadeiramente, adorar. Você quer adorar a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo... Como pede a lei, peça os anjos. Ensina-nos a rezar. É incrível como quando nós temos uma pessoa boa, uma pessoa muito boa, caridosa, amorosa, quando a pessoa é de você, trata você, você compara ela com quem? Normalmente você compara. Um anjo. Você é um anjo na minha vida, né? Você é um anjo na minha vida. Pensa nessa pessoa, o anjo, do seu anjo da guarda, ampliado milhões de vezes mais. É essa pessoa boa. É verdade. E James, faltando aí já 5 minutinhos para esgotar o nosso tempo, né? Queria ainda, antes da gente rezar para concluir, tocar em duas realidades. Primeiro é dizer, né? O James falando durante toda essa live sobre a importância mesmo dos santos anjos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Também, até de muitas formas, ele já testemunhou nesse pouco tempo, né, da presença dos anjos. Primeira coisa que eu lembrei, né, que nós precisamos continuar educando as nossas crianças nessa fé, nessa crença, nessa devoção, né, nesse os santos anjos. Ele falando e eu lembrando que quando eu era criança, eu diversas vezes, eu tenho certeza, tenho convicção que eu vi o meu anjo da guarda me auxiliando em diversas realidades da minha infância. Coisa que na minha vida adulta já não é mais tão, eu já não sou mais tão sensível a essa realidade, porque a gente sabe que a criança, né, é bíblico, é evangélico isso, né? A criança, ela está próxima do reino dos céus, o reino dos céus que acontece dentro da criança, né, criação de Deus, é verdadeiramente muito mais próximo de Deus do que aquele reino dos céus que acontece quando a gente é adulto. E muitas vezes já está, de certa maneira, contaminado por algumas realidades do mundo. Por isso que a gente precisa continuar ensinando, educando, catequizando e sensibilizando as crianças, ensinando mesmo, dando testemunho dessa realidade dos santos anjos, né? Do anjo da guarda, principalmente. Uma vez que se a criança ela for educada nessa perspectiva, muito mais facilmente ela vai fazer com que aquilo seja levado por toda a vida dela, né? E a segunda coisa que eu queria falar era pedir para o James deixar essa mensagem já no finalzinho da nossa live. Para quem já foi chegando no final, vi que teve algumas pessoas que já foram entrando do meio para o fim, né, na live. Assim, enquanto ele partilhava, testemunhava essas realidades concretas de escutar, de perceber, de notar a intercessão, a proteção, a voz do anjo da guarda dele falando, pode alguma pessoa estar se perguntando como é que eu posso alcançar essa graça, né? Como é que eu posso fazer essa presença ser tão concreta assim na minha vida, como foi para a vida do irmão que ele testemunhou. Então, acho que esse anseio pode ter ficado no coração de alguns irmãos. Eu acho que é a última pergunta que a gente consegue responder devido ao tempo. Reze com o anjo da guarda. Reze com o seu anjo da guarda. Converse, o amigo. Tenha ele como seu amigo, aquele do seu lado.
conversa. Se ele traz a proteção, se ele traz a presença de Deus, se ele traz você mais piedoso na presença, a igreja tem uma oração linda. Ó anjo da guarda de minha guarda, ó meu anjo da guarda de minha guarda, cuja proteção com admirável providência me encomendou o Altíssimo desde o primeiro instante da minha vida. Dou-vos graças pelos cuidados que tiveste por me haverdes de livrado de todos os perigos espirituais e corporais. A vós me recomendo de novo, ó meu glorioso protetor. Defendei-nos dos perigos e guardai-nos com as vossas santas inspirações, para quem, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois da vossa companhia na pátria celestial. Veja, essa relação da oração. Existe essa oração da tradição da igreja, existe aquela oração menor, existe essa outra oração maior, da oração dos anjos. Essa amizade de orientação. Quando você sentar para fazer sua oração pessoal, a sua oração antes da missa, chega um pouco cedo antes da missa. Pede o teu anjo da guarda para te colocar na presença de Jesus Eucarístico, como ele se coloca na presença de Deus e o adora. Quando você estiver diante de uma situação de perigo, peça a proteção do anjo da guarda. Quando você for fazer uma viagem longa, peça a proteção dos anjos da guarda. É hábito da nossa comunidade, quando nós saímos em missão, e é Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e depois é o São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate, e anjos nos protejam do lado direito de cima, abaixo do lado, pedimos a proteção da Virgem Mãe de Deus, e fazemos a oração da Rainha dos Anjos, Augusta Rainha, pedindo para que ela mande os anjos e nos proteja. Então, essa relação, ela precisa ser de amizade. Veja, é um amadurecimento da vida espiritual. Quando nós saímos do devocionismo para a amizade devota. Verdade. Quando nós saímos do devocionismo para a amizade devota. Na amizade, o devocionismo, o que me leva? A questões fabulosas. Eu fico na fábula. Fico querendo ver a Azinha, fico querendo ver a Aurelinha, fico querendo saber o nomezinho. Na amizade devota, não. Ei, conta para mim o que Deus quer que eu faça. Ei, me diga como eu devo fazer isso. Ei, me conduz nisso. Ei, me mostra esse caminho. Como eu devo fazer isso. Eu estou vendo o perigo ali, me livre de todo mal. Minha irmã, para encerrar, um testemunho mais breve possível, de 1 segundo. Uma vez, muitos anos atrás, a empresa que eu trabalhava foi tomada de assalto à mão armada. E entraram lá bandidos armados, fortemente armados. No momento que eles nos renderam, bruscamente, e foram violentos com algumas pessoas, assim, na forma... Quando eu comecei a rezar a oração do Santo Anjo e rezando a Virgem Maria, baixei a cabeça, juntei as mãos, foi automático, baixei a cabeça, juntei as mãos e comecei a rezar pelo anjo da guarda e pela Virgem Maria. Eles olhavam para mim e não me enxergavam. Eles não dirigiram a palavra para mim, eles não olhavam para mim e não me viam. Eles não dirigiam a palavra para mim, como se eu não estivesse naquele lugar, como se eles não tivessem me visto. Eles eram brusco em todo mundo, mas eles olhavam para mim e não me diziam nada. Eles não... Ei, você, volte para cá. Não, nada. Louvado seja. Então, seja amigo do seu anjo da guarda. Devota amizade. Essa é a mensagem de hoje, né? A gente está aqui nos 30 segundos finais, com emoção aqui para acabar a live. Agradecer de verdade ao James, tantos testemunhos belos que ele deu para alimentar a nossa fé, para nos inspirar essa amizade devota com os nossos anjos da guarda. Agradecer de verdade a participação, a amizade, a proximidade, né? O testemunho mesmo de vida, e dizer que na próxima semana estaremos aqui continuando essa série. Que Deus te abençoe, Maria, e te guarde. Obrigada, irmão. Aleluia. Conte comigo sempre. Deus abençoe. Com Deus.